Entre as carreiras jurídicas, a de promotor de justiça é uma das mais desejadas, tanto por estudantes de direito quanto por profissionais já formados. E depois de assistir esse vídeo, você vai saber como ingressar nessa carreira, o que faz um promotor de justiça, quais as vantagens do cargo e várias outras informações. Eu vou explicar de um jeito bem simples quais os passos para se tornar um promotor de justiça e você vai poder decidir se essa carreira tem ou não a ver contigo. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. A carreira do promotor de justiça, ela é essencial para a justiça e por isso mesmo ela está prevista na Constituição Federal. Ela é uma carreira importante e a função do promotor de justiça é a defesa da ordem jurídica, da democracia, dos interesses sociais, dos direitos individuais e várias outras funções de proteção da sociedade e do tecido social. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho do promotor de justiça não se resume só ao direito penal, a acusar e denunciar criminosos. É muito mais amplo que isso. O promotor de justiça atua em defesa do meio ambiente, saúde, educação básica para todo mundo, ele atua no direito dos idosos, ele combate desvios de verba na área de improbidade administrativa. Então é uma carreira muito abrangente, mas em todos os segmentos o pano de fundo é sempre a proteção da sociedade. E para exercer essa atribuição de defensor dos direitos e garantias da sociedade, a remuneração do promotor tem que ser uma boa e digna remuneração. Geralmente, o salário do promotor e o salário do juiz, eles caminham muito parecidos ali. E hoje, o salário inicial do promotor de justiça, em início de carreira, ele está mais ou menos em torno de R$29 mil. Já pensou ganhar uma grana dessa para defender a sociedade? Aí bonito! E além de ter um excelente salário, o promotor de justiça também tem outros benefícios da carreira e ele goza daquelas mesmas garantias do juiz que estão previstas na Constituição. A primeira garantia prevista na Constituição e que abrange o promotor de justiça também é a inamovibilidade. Haja nome difícil. A inamovibilidade nada mais é do que a garantia de você não ser removido da cidade onde você está atuando. Então, não é porque o promotor de justiça foi para cima daquela empresa que estava fazendo coisa errada, daquela construtora que estava destruindo o meio ambiente, daquela financeira que estava prejudicando os idosos, que as forças da cidade vão se juntar para tirar ele dali. Ele tem a garantia de não ser retirado contra a própria vontade da cidade onde ele atua. A outra garantia que ele tem é a vitaliciedade. Afe Maria, o que quer dizer isso? Vitaliciedade é a garantia que ele tem de que ele não vai ser demitido por qualquer bobagem. Ah, não gostei do que esse promotor fez na minha loja, tá demitido. Não gostei desse promotor questionando a prestação de contas da minha prefeitura, tá demitido. Não pode. O promotor de justiça só pode ser demitido por uma decisão judicial que não muda mais, que a gente já aprendeu aqui, que é a famosa sentença transitada em julgado. Só com uma decisão que não muda mais, ele pode ser demitido. De outra forma, por causa de corte de gastos ou porque ele não está atendendo os interesses dos grupos da cidade, ele não pode ser demitido. E a outra garantia é a irredutibilidade de vencimentos. Toda vez que eu falo eu fico sem ar. Não tinha um nome menor? O que significa a irredutibilidade de vencimentos? Significa que o promotor de justiça não pode ter o salário dele reduzido por decisão administrativa ou por decisão judicial. Ou seja, não é porque um amigo do prefeito, um amigo do governador cometeu um crime e foi acusado, denunciado pelo promotor, que o governador, o prefeito, vai poder reduzir o salário dele como retaliação. Não pode, é uma garantia constitucional. É importante lembrar que a carreira de promotor ela pode ser federal ou estadual. Ele pode ser membro do Ministério Público Federal ou estadual. Agora aqui, nesse primeiro contato com a carreira do promotor de justiça, a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Mas é legal você saber que quando o promotor é membro do Ministério Público Estadual, o nome dele é promotor de justiça. Quando esse mesmo profissional é membro do Ministério Público Federal, o nome do cargo é Procurador da República. Procurador da República quando é Ministério Público Federal, promotor de justiça quando é Ministério Público Estadual. Mas os dois exercem a mesma função. São membros de poder
do mesmo jeito. E agora que você já sabe o que o promotor faz, sabe que não é só relacionado a direito penal, já sabe qual o salário de um promotor em início de carreira e quais os benefícios desse cargo, eu vou explicar para você o passo a passo que precisa ser seguido para você se tornar um membro do Ministério Público. O primeiro passo é ser bacharel em direito. Como todas as carreiras que a gente vem falando aqui nessa série Profissões do Direito, só pode ser promotor de justiça ou procurador da República quem fizer faculdade de Direito. Só o bacharel em Direito pode fazer o concurso para membro do Ministério Público. Depois que você se formou em Direito, aí você precisa ter 3 anos de atividade jurídica para poder ingressar na carreira de promotor de justiça. A atividade jurídica é toda aquela atividade exercida exclusivamente por um bacharel em direito. A mais comum e a mais famosa delas é o advogado. A pessoa se forma, tira a OAB e começa a advogar. Lembrando que aqui também a advocacia voluntária serve para preencher esse requisito dos 3 anos. Além do advogado, você pode trabalhar como analista jurídico, assessor jurídico ou até mesmo como professor em faculdades de direito. Qualquer uma dessas atividades supre esse requisito de 3 anos de atividade jurídica. Aí depois que você se formou em direito e desenvolveu 3 anos de atividade jurídica, vem aquela parte que a gente sabe que é o divisor de águas. Quem realmente vai ser membro do Ministério Público ou não. É a aprovação no concurso público. O concurso público do Ministério Público, federal ou estadual, ele é bastante parecido e basicamente se divide em 4 fases. A primeira fase é a prova escrita objetiva, ou seja, uma prova com várias questões do mundo do direito e a pessoa vai responder de maneira objetiva, ou seja, provinha de X. A segunda fase é a prova escrita discursiva. É uma prova com várias questões do mundo do direito, mas a pessoa vai responder de maneira escrita. Vai falar sobre doutrina, vai falar sobre jurisprudência do direito, vai falar sobre conceitos jurídicos e talvez também em alguns casos vai redigir alguma peça jurídica. Passou na fase escrita objetiva e passou na fase escrita discursiva, vem a fase oral. O candidato vai ser submetido a uma banca de operadores do direito, a maioria promotores de justiça, membros da OAB também, e nessa banca ele vai ser perguntado sobre questões do mundo do direito e ele vai ter que responder verbalmente. E aqui vale aquela dica que eu já falei nos outros vídeos. Pesquisa na internet, existem vídeos de provas orais de delegados, de promotores, de juízes, e ali você vai conseguir ter uma ideia de como funciona uma banca de fase oral. Passou nas 3 etapas, aí vem a inscrição como membro do Ministério Público. Ali você vai ser checado para ver se você não tem nenhum problema relacionado a antecedentes criminais, né? Ou seja, se você não é nenhum tranqueira, e ver se você tem condições físicas e mentais de ser promotor de justiça. Concluiu essas fases, aí você vai ser nomeado e vai tomar posse no cargo. Lembrando que a função de promotor de justiça é importante no Brasil todo. Todo o nosso território precisa de um profissional para defender os direitos e garantias da sociedade, daquela comunidade. Então, muito provavelmente, você vai começar a sua carreira em cidadezinhas pequenas, seja você membro do Ministério Público Estadual ou membro do Ministério Público Federal. Você vai começar em cidadezinhas pequenas, com pouca estrutura, mas é o que a gente já falou aqui. São cidades onde você vai ser bem recebido, bem acolhido, onde você vai ter condição de desenvolver um trabalho que gera grande impacto naquela comunidade. Então, se você for um profissional vocacionado, proativo, dinâmico, você vai ter condição de deixar aquela comunidade um pouco melhor do que ela era antes de você chegar. É isso que você tem que focar nessa fase da sua carreira. Aprender, crescer, desenvolver experiências, fazendo sempre o seu melhor naquela comunidade onde você está inserido. E com o passar do tempo, você vai conseguir mudar para cidades maiores, mais próximo da sua família ou mais próximo da cidade onde você sempre sonhou morar. E para quem quiser saber um pouco mais sobre o dia a dia da carreira de um promotor de justiça e também da carreira do juiz, existe um canal no YouTube criado pelo Dr. Rodrigo Pedrini. Ele é juiz da Vara Criminal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu vou deixar o link para esse canal aqui na descrição. Neste canal, ele transmite ao vivo
todos os júris que acontecem na comarca de Três Lagoas. Então, se você quiser ver como que é um tribunal do júri, como que um promotor de justiça atua no tribunal do júri, como que um juiz faz o papel dele na esfera criminal no tribunal do júri, é só assistir os vídeos. São vídeos longos porque tem toda a fase do júri. É muito bacana. E se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema. Os vídeos ficam gravados lá no canal dele. Se você tem curiosidade sobre essa carreira, curte lá, prestigie o canal do Dr. Rodrigo Pedrini, porque é bem bacana. E você, sonha em ser promotor de justiça? Está tentando ingressar nessa carreira? Pensa em alguma outra carreira do mundo do direito? Diz pra gente aí nos comentários. Fala o que você busca no mundo jurídico, que a gente faz um vídeo bacana e coloca aqui no canal. Se o vídeo de hoje agregou conhecimento, foi interessante de alguma forma para vocês, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha para algum colega que está pensando em seguir a carreira de promotor de justiça. Esse era o vídeo de hoje. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Fiquem com Deus!